Olá, Olá, tudo tudo bem, bem? Marli? Tudo jóia, e você? Bem, gostoso. Vamos bater um papo, né? Agora toda semana, o pessoal já tá entrando aí na live. Vai ser aí um bate-papo, uma conversa super esclarecedora, né? Eu, enquanto psicopedagoga, a Marli, né? Ela é psicóloga e neuropsicóloga, vai trazer aí pra gente toda uma sabedoria, uma complementação para a gente trabalhar com esses alunos que têm ali alguma necessidade, né? Para a gente acabar melhorando o potencial dessa criança, desse pré-adolescente, que é o nosso foco, nosso objetivo, né, Marli? É isso aí. Já tem uma paciente minha que mora em Laranjeira. Ô, Fabiana, você tá aí. É, então, hoje o nosso tema, né, pessoal? Assim, eu e a Marli, vou até dar um spoiler aí. A gente tá pensando, né, da gente fazer semanalmente uma live aí com temas bem assim atrativos, que a gente enquanto, né, porque eu sou, além de psicopedagoga, eu sou professora também, né? Então, assim, cada vez mais, né, o mundo tá assim cheio de novidades. Cada ano que passa tem um aluninho, né? Um paciente ali que está com algum problema familiar, está enfrentando alguma dificuldade. Então, assim, a gente está separando aí diversos temas, né? Bem legais, tem novidade aí toda semana para a gente conversar um pouquinho, né? E a Marli vai agregar muito, né? Nas nossas Vamos, sessões terapêuticas aí. Não é não, Marli? sim, vamos lá. Bom, hoje o nosso tema é depressão. Marli, o que a gente pode entender aí como depressão? Porque tem algumas pessoas, né, que falam, depressão, isso daí é uma fragilidade emocional, né? A criança, você acha que é absurdo criança ter depressão, né? O que você coloca aí pra gente? É um mito? Não é? Realmente é um fato? Pode acontecer? O que pode, de repente, agregar aí, né, dentro da criança, situações familiares, algo que envolva, de repente, perda, né? Um bichinho, de repente, de estimação que ela perdeu, pode desenvolver uma depressão e isso acabar afetando na escola, né, na sua aprendizagem. O que você pode falar aí? O que é a depressão? Existe a depressão infantil? Existe, pode acontecer antes dos 2 anos também. Tem a questão da predisposição genética. Se alguém da família tem depressão, a criança pode apresentar esse quadro também. Não é assim, como que eu vou dizer? Não tem um alto volume de depressão infantil, mas acontece, né? As estatísticas indicam que é de 0,2% a 7,5% de depressão antes dos 2 anos. Mas sim, tem fator genético, tem a questão socioambiental, tem o bioquímico, né? Na criança é um pouco mais difícil de identificar a depressão do que no adulto, porque a criança ela não verbaliza, ela não sabe falar. Ela começa a aprender a verbalizar as emoções depois dos 6, 7 anos. Antes disso, ela vai apresentar mais sintomas físicos, perda de peso, alteração no sono, irritabilidade, birra, ela vai ficar uma criança mais difícil, e os pais precisam estar atentos, porque como ela não sabe verbalizar as emoções, dizer eu estou triste, ou o que pode ter acontecido, é no comportamento que ela vai expressar. E aí, de repente, se a pessoa não ficar muito atenta, ela pode confundir até com uma. Essa criança está muito birrenta, está mal criada, né? E isso afeta diretamente na escola também, na aprendizagem, né? Sim, uma criança, por exemplo, menos de 2 anos, ela vai ter um choro excessivo, ela vai ter um sono desregulado, ela vai ser aquela criança desobediente,
doente, tudo vai estar ruim. Dos 2 aos 6 anos, ela já vai apresentar, né, perda de peso. A qualidade de vida da criança muda muito. Na escola, ela vai ter aqueles comportamentos disruptivos, muito confundido hoje com TOD, mas não é TOD nada, é depressão, que ela se isola, ela vai ser menos, vamos dizer assim, boazinha, né? Ela vai ficar mais briguenta, vai se desentender com mais facilidade, vai ser antagônica na sala de aula com o professor. E aí vem com queixa de algum transtorno de comportamento e pode ser depressão, que ela não sabe falar. Que ela tá... mas o que causa depressão infantil? Vários fatores, né? Como eu disse, além do genético e do bioquímico, pode ser. Deixa eu só criar um. Pode ser também a perda de alguém querido, perda de um bichinho de estimação, separação dos pais, ambiente de vulnerabilidade social, violência doméstica, negligência afetiva, abandono, tudo isso pode causar depressão na criança. E tem a questão da personalidade também. Se é uma criança que tem um neuroticismo alto, ela vai ter uma tendência, uma criança ou uma adolescente que tem um neuroticismo alto, ela vai ser uma pessoa, mesmo na idade adulta, com uma tendência a ver o mundo de forma mais negativa. Então, baixa resiliência, não vai lidar muito bem com frustração, vai ser uma criança mais triste, mais irritada, tudo estresse, não lida bem com estresse. Mas nossa, então a vida inteira vai ser uma pessoa, uma criança difícil? Não, isso logicamente que ela vai aprender ao longo do tempo a manejar isso. Mas se ela tem um neuroticismo alto dentro do fator personalidade, ela tem uma tendência a uma visão mais negativa da vida. E aí se dispõe a Por depressão e isso é a ansiedade. importância do bom profissional nessa observação, né? Do cuidado com a família também, né? Porque provavelmente se essa criança ela começa a despertar esse tipo de comportamento ou essa irritabilidade, ou de repente ela fica o tempo todo, né, excluída, ela não quer brincar com ninguém, aquela coisa dela ficar se isolando, né? Então, como você trouxe aí brilhantemente, não é só ela ficar isolada, ela pode de repente até afrontar a professora ali que está pedindo para ela fazer uma atividade, e tem que ter um cuidado depois com o profissional escolhido, né, Marli? Porque pode realmente acabar confundindo isso com um TOD, de repente, né? Ou a criança está com TDAH, né? Porque hoje muito se fala nesses dois aspectos, né? E acabam sendo confundidos. E às vezes pode ser a depressão, né? Sim, depressão e ansiedade é confundido com TDAH, porque afeta as mesmas áreas do cérebro, Sim. traz os mesmos comportamentos, mas não é Importante, TDAH. Marli, por exemplo, tem alguma criança que de repente perdeu um seu bichinho de estimação, ou perdeu de repente uma vovó, algum parente, alguma coisa. Qual é o tempo mais ou menos que dá para a família, até mesmo a professora, né? Porque isso é muito importante. De repente, teve alguma perda, aconteceu alguma situação pontual, a família comunicar à escola, né? E mais ou menos quanto tempo dá para saber que é uma coisa sadia, ela está vivenciando esse momento do luto, mas é uma coisa sadia esse tempo, e quando não é mais? Que aí não, a gente tem que procurar ajuda, porque já extrapolou esse Quando mistura com o tempo. luto, quando mistura com o luto, Hum, precisa tomar cuidado, porque o luto ele tem 6 meses aí para cair a ficha que aquele ente querido não vai voltar mais. Isso tanto faz criança quanto adulto. Tem as fases do luto que a gente precisa viver. A criança, naturalmente, ela é uma criança alegre, uma criança que tem um ambiente, vamos dizer assim, mais funcional,
onde os pais são presentes, onde ela é acolhida, uma tristeza assim de umas 2 semanas, 3 semanas, ok, porque perdeu o bichinho, ou porque alguém querido não vai voltar mais. Mas se isso se prolonga por muito tempo, é preciso observar. Principalmente se começa a afetar questões físicas, né? Perder peso, não dormir direito, muita fadiga, choro em excesso, muita birra, é preciso observar. Mas tem a questão também do luto. Tristeza de luto é diferente da tristeza da depressão. E o fator depressão é acarretado não só pela perda, né? Mas por outras questões que precisa observar. Sim. E Então, o natural é os pais procurarem o médico antes do que o psicólogo. Por quê? Como ele não sabe verbalizar as emoções, ele vai reclamar de dor de barriguinha, dor sei lá, na mãozinha, dor no ouvido, não sabe dizer que está doendo o coraçãozinho, está com tristeza. E aí os pais vão atrás de médico até chegar no psicólogo e o psicólogo que vai conseguir observar isso com mais propriedade. sim, com certeza. E aí, assim, uma questão muito comum que acontece nas escolas, né, que algumas professoras vêm conversar comigo também, é quando ela não está muito bem ali, né, vivenciou alguma coisa, ou de repente uma alienação parental também, né, a família não está dando, assim, uma atenção suficiente, ela está se sentindo só, isolada, né, ela fica com um sentimento ali dentro da escola de insatisfação, né? Então é muito comum a criança, de repente, pode ser algum aspecto, tipo, hoje eu tô com dor de cabeça, liga para minha mãe, né? Ou então, tô com dor de barriga, né? Porque criança, ela precisa, né, chamar ali a atenção de alguma forma, né? E às vezes tem alguns pais que, não tá, não, dá umas gotinhas, né, dependendo da escola, né? Tem escola que não ministra medicação, mas tem escola que sim. Mas, assim, elas ficam extremamente frustradas, assim, quando os pais não vão buscar, né, porque sabem que é um artifício da criança, né? E você acha que isso também pode ser, pode não ser? Como você vê isso daí? Só pedir para ir embora porque está com dor de cabeça, não. Mas sim, é um sinal a ser observado que provavelmente tem pais ausentes, né? E a criança usa de todos os recursos para chamar a atenção. Já fiz a avaliação de adolescente com suspeita de TDAH por comportamento ruim na escola, que na verdade é a ausência dos pais. Ele não tinha nada, absolutamente nada. Exatamente. Você acha, Marli, agora a gente focando um pouquinho mais, né, na pré-adolescência, né, que a gente estava falando dessa fase infantil, a infância, alguns fatores que podem ocasionar a depressão infantil. Agora a gente trazendo um pouquinho mais para essa idade dos 10, 12 anos, essa pré-adolescência, né, que é uma mistura tem a parte hormonal, né? Então, é uma mistura de sensações, sentimentos, né? Enquanto escola, né? Eu, professora, já sou professora há mais de 26 anos, né? Quando eu tô, por exemplo, ministrando aula no 5º ano, né? Então, as meninas, a partir do 4º ano, algumas já menstruam e tudo mais. Nós, enquanto professoras, a gente acaba observando uma certa irritabilidade entre elas, briguinhas, aquela questão de ser a mais popular, essa parte da tecnologia, né? Eu acho que de uns tempo para cá, como cada vez mais os adolescentes, eles estão ali com celular, tem rede social, isso e aquilo, elas estão muito preocupadas com isso, de ficarem belas, colocarem filtro nas fotos, né? Dessa coisa de ser popular, né? Talvez essa mistura de sensações, sentimento hormonal, ela vai menstruar, e ainda por cima uma maturidade talvez precoce,
né? Que elas têm essa coisa de querer namorar, isso e aquilo, né? Cada vez mais eles estão trazendo isso. Pode ocasionar também uma depressão nessas adolescentes. Bom, a fase da adolescência, a criança está no limbo, né? É uma criança, mas também não é um adulto. Não é uma criança e não é um adulto, está no limbo ali. Aí tem a alteração hormonal, tem a questão do pertencer, da necessidade de pertencer. Então, é por isso que muitas vezes o adolescente copia a mesma bolsa, o mesmo Eles têm a celular, necessidade assim, de pertencer em determinados grupinhos, né? a mesma linguagem. E se sofre bullying, se não tem um corpo adequado, é gordinho, é muito magro, Sim. ou é muito tempo de tela, isso sim, pode ocasionar. E aí, esses conflitos, de repente, tanto na escola como em casa, na família, né? Porque acaba acentuando isso também. Às vezes a família é uma família um pouco mais tradicional, né? E quer impor determinados limites, né? Você acha que isso contribui para o isolamento deles? De repente fica no quarto, aí fica com rede social, amizades inadequadas, né? Porque eles têm essa necessidade de aprovação e, ao mesmo tempo, de testar limite, né? Nos adultos. Então, a gente não pode dizer que tudo vai causar depressão. Aí a gente tem, Sim, então, uma geração extremamente frágil, se a gente pensar dessa forma. Tá certo que hoje eles são muito mais sensíveis mesmo, porque a maioria das famílias não tem uma rotina, não come no mesmo horário, a criança não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem uma rotina familiar de fazer as refeições juntas, não tem lazer, os pais chegam, vão direto no celular, porque continua trabalhando, respondendo WhatsApp, a criança quer atenção, ele está lá no telefone. Então, assim, estão abandonados. Isso afeta, com certeza. Mas dizer que só isso é um componente para ter uma depressão, não, é um conjunto de fatores que leva à depressão ou à ansiedade, mas não que fatos isolados levem a criança a uma depressão. Então tem que ter o fator personalidade, tem que ter a questão bioquímica, tem que ter a genética. Não, geneticamente ninguém da família tem depressão. Porque se há um dos pais que já teve ou tem depressão, a criança vai ter uma predisposição maior a ter depressão. Mas se na família não tem ninguém, sim, tem a questão da personalidade, o neuroticismo muito alto, visão negativa da vida, menos resiliência. E os fatores ambientais, que é a escola, não tá se adequando à escola, não consegue se enturmar na escola, chega em casa, não é visto, não é ouvido, não é validado, não tem uma rotina, não tem uma disciplina, não tem momentos de lazer em família, ou seja, a criança praticamente sobrevive. Aí sim, são fatores que podem mudar a depressão. E é muito comum hoje. E aí vai apresentar comportamento disruptivo na escola. Por quê? Porque quer chamar atenção. Em algum lugar ele precisa ser visto. exatamente. E aí pode ser confundido com outras coisas, né? Se o profissional não tem ali um olhar atento, né? Faz uma investigação ali assertiva, né? De todos os aspectos familiar, escolar, em todos os pontos, né? Dessa criança. E você acha que, assim, além dessas dicas que você acabou de dar, o que mais a família pode procurar fazer além da rotina, como você muito bem colocou agora, né, familiar? O que mais ela pode procurar, né? Ajuda de quem? O que que ela pode fazer? A orientação parental ajuda muito. Acho que hoje, assim, eu indicaria, a maioria das questões com crianças em consultório passa pelos pais. Então, os Sim, pais fazerem orientação parental. Algumas vezes, principalmente criança até os 5 anos de idade, é ambiente. Se a criança apresenta comportamento ruim, ou ela está com alguma questão, assim, de uma tristeza mais profunda, ou com
quadro depressivo, tem que olhar o ambiente da criança, passa pelos pais. Que dica você acha, Marli, por exemplo? Tem algumas famílias, né, que enquanto meu trabalho, enquanto professora também, falam assim, professora, mas eu pergunto para o meu filho, vamos supor uma criança ali numa faixa de uns 7 anos, 8 anos de idade, tá? Eu pergunto, estou dentro do carro e pergunto assim, e como foi a escola, filho? Para ver se ele conta alguma coisa, sabe, professor? Ele só fala assim, foi bom. Ou, a mesma coisa, né? Será que isso é que a criança ela está desmotivada? Ou será que talvez por falta de conhecimento da família mesmo, talvez até de procurar um profissional para saber como perguntar para o filho, como extrair essas informações? O que você acha que seja? Assim, ele deve procurar uma ajuda, de repente, de um profissional para saber essa comunicação, né? De como saber fazer certas perguntas para o filho, para ele realmente ver se está tudo bem, está tudo ok. Porque, assim, a criança, como ela não tem maturidade, ela não sabe realmente o que está sendo perguntado. Você perguntar fica muito subjetivo, né? Foi legal a escola, né? Ela vai falar sim, não, né? Talvez perguntas mais específicas. O que a gente poderia dar como dica para as famílias aí? Fazer pergunta fechada vai ter resposta fechada. Então, as perguntas precisam ser mais abertas. Se a criança não tem um bom relacionamento, vamos dizer que os pais não sejam muito próximos, não estejam tão presentes assim na vida da criança, se não é costume ter esse diálogo aberto e precisa abrir esse canal, uma das dicas é fazer isso dentro do lazer, fazer alguma coisa que a criança goste, que traga descontração. E nessa descontração, puxar o assunto e a criança, naturalmente, ela vai falando. A gente usa em consultório, muitas vezes, com adolescente, difícil Legal, né? de falar. Assim. Quando se começa a jogar, traz um jogo que o adolescente gosta, ou a criança gosta, vai puxando os assuntos, eles vão falando naturalmente. Mas estreitar o canal de comunicação entre pai e filho é super importante. Poxa, eu não sei fazer isso. Busque ajuda profissional. Exato. Né? Porque às vezes, né, a gente, como pais, né, a gente não sabe tudo, né? A gente, lógico, que é o melhor, de repente, para a nossa família, para os nossos filhos, mas a gente, né, a gente costuma reproduzir muitas vezes como a gente foi criado, né? E tem aquele mito, aquele estereótipo, aquela coisa, eu não preciso procurar uma psicóloga, eu não preciso procurar ajuda para uma terapia, né? Tem muito disso, né? Essa questão do preconceito, né? Das pessoas de julgar que, eu não estou precisando de ajudar, eu vou fazer assim, assim, assim. E nem sempre é o melhor caminho, né? Às vezes você, de repente, uma criança aí que está até depressiva, ela não está sabendo lidar um adolescente, né? E você acha que é uma birra, uma mãe, porque tá sensível demais, isso e aquilo, acaba falando de qualquer jeito, pode até acentuar isso, né? De repente você não ter um manejo e não ter aquela coisa de não, tá na hora da gente procurar uma ajuda, uma profissional para ver como lidar certas questões, né? O que acontece é que quando chega nesse processo de buscar um profissional, às vezes quer a solução mágica. E a terapia é um processo, tanto com a criança quanto com a orientação parental. Na terapia com a criança, a gente já faz uma sessão, pelo menos, com os pais, quando a gente percebe que a questão com a criança está envolvida no ambiente familiar. Então, a gente insere os pais no processo. Quando é com os pais, também é um processo mais longo, porque tem toda uma questão de projeção deles. Eles vão projetar na criança aquilo que eles receberam. Então, não tem mágica, é um processo.
e precisa passar por esse processo no tempo que for necessário. Pode ser 1 mês, 2, 3 meses, né? Vai depender da idade da criança, vai depender de como esse relacionamento se estabeleceu, como que é essa dinâmica familiar, e criança até 5 anos, corrigindo a dinâmica familiar, corrige o comportamento da criança. Acima dessa idade, que a criança já está com, né, seus 6, 7 anos, personalidade está mais formadinha ali, a criança já consegue separar certo de errado, aí sim entra a questão de aprendizagem comportamental e a gente começa a intervir mais no comportamento da criança. Exatamente. Até os 4 anos a gente intervém, sim, nas questões emocionais, nas questões comportamentais, mas também tem o trabalho em conjunto com os pais. Geralmente está no ambiente da criança, tanto da escola quanto da família. Excelente, ótimo. Agora vamos trazer um pouquinho mais, Marli, para a escola, né? Aí Até que ponto a escola, né, com a coordenação, a direção, as pedagogas com a sua formação hoje em dia, consegue identificar esses aspectos de depressão, né? Então, porque assim, que eu tenho assim colegas e até mesmo, né, que vêm conversar comigo para tirar algumas dúvidas e tudo mais, de professoras pedagogas que, olha, eu tô com um aluno que, olha, ele tá me desafiando o tempo todo. Eu peço para fazer tal coisa, ele não quer fazer, né? É claro que cada criança é uma criança, né, Marli? Então precisa ver esse histórico aí, mas até que ponto porque assim, o profissional ele não pode se deixar envolver, né? Porque nós estamos falando de criança, de pré-adolescentes, e nós somos os profissionais. E tem muita gente que acaba confundindo isso, acha que é só uma má educação, olha só, uma criança que não tem limite, um adolescente que não tem limite, e ele acaba, em certos momentos, até querendo equiparar ali, isso aqui, ó, eu sou sua professora, aqui você pensa que você é para falar assim comigo, né? Quando eles estão entrando lá para os seus 10, 11 anos, essa pré-adolescência toda, né? Então, assim, qual é o manejo que você acha, assim, do, do, da, dessa criança para fase de pré-adolescente, né? O que esse profissional, esse pedagogo, ele tem que observar qual a constância para já comunicar a família, comunicar a coordenação, de repente até a direção, para buscar uma ajuda, para ver, olha, eu estou percebendo que está acontecendo muito isso, essa criança ela não estava apresentando isso, ela estava aprendendo com mais facilidade, eu preciso procurar ajuda de quem, o que você indicaria enquanto profissional? O que essa pedagoga ela pode observar a constância, quem procurar, primeiramente, e aí na sua visão. A criança que está com depressão, ela vai apresentar problemas de aprendizagem. E ela não vai estar 100% presente ali. Ela vai se isolar e vai ser um comportamento aparente, porque se ela é uma criança que é mais comunicativa em sala, ou que interagia muito bem com os colegas, de repente ela começa a ficar mais irritada, mais ausente em sala, começa a faltar, ou qualquer coisa estressa, ou as notas começam a cair, começa a ficar mais agressiva, mais sonolenta em sala. Cada criança Sim, vai apresentar um jeito, mas falando de forma geral, assim, os sim, sim. comportamentos que podem estar presentes. Alteração na alimentação, ou comer demais, ou comer de menos, falta de concentração em sala, comportamentos antagônicos, professor em sala com um monte de aluno, obviamente, que às vezes nem tem tempo de perceber, embora ele tenha que ter esse feeling. E primeiro, comunicar a escola. Se a escola tem um psicólogo, esse psicólogo tem que saber disso. E depois fazer investigação com a família e solicitar que seja encaminhado para um profissional.
Com certeza. Bom, você falou um pouquinho, teve um determinado momento que você falou sobre as pessoas confundirem um pouco, né? O que é uma tristeza e o que é, de repente, uma depressão. Dá para você identificar um pouquinho mais ali para as famílias, né? Para a gente não confundir, né? O que é normal, o que é um sintoma realmente, uma tristeza, um caso pontual, e o que já está virando uma depressão, de repente. A tristeza, ela não interfere no comportamento propriamente, né? A depressão, ela vai alterar outras questões. Como eu disse, sono, alimentação, a criança vai emagrecer, essa tristeza vai ser mais persistente, ela vai demorar mais tempo a passar. Uma tristeza por um assunto pontual dura uma semana, duas. A depressão, ela vai durar mais tempo. Essa criança fica meio apática, ela não vai ter reação como natural seria. Aí, dependendo da faixa etária, né? Fica mais aparente, mais perceptível e mais palpável na adolescência. Enquanto pequeno, dos seus 2 anos, ou antes dos 2 anos até os 6 anos, é mais comportamento. O adolescente já consegue verbalizar mais. Sim. E esses são os comportamentos que eu citei no início. Exato. E em alguns casos, alguns adolescentes, até na questão meio de revolta, né? Eles se revoltam com algumas coisas, né? Também acaba acontecendo isso. Bom, eu acho que é isso daí, assim, É uma coisa importante que eu também, quero. Luísa, Pode falar. prestar atenção no discurso. E se a depressão já estiver no nível avançado, ela vai falar em ideação suicida. Além de se tornar agressiva, ela pode comentar com os colegas sobre isso, se a depressão já estiver num estágio grave. Teve algum tempo atrás, né, na, na cidade onde eu moro, que teve um caso de uma mãe, né, que tirou de repente o celular da filha e a filha se jogou do prédio, né? Então, assim, acabou sendo assim um fato assim extremo, né? Mas assim, a dependência emocional, né, dos amigos, de tudo, né? Porque um celular hoje, né, tem famílias que eles estão no mesmo lar, né? Todo mundo, cada um ali no seu quarto, isso, aquilo. Mas se precisar, de repente, chamar a mãe alguma coisa, é uma mensagem no celular. E eles estão na mesma casa, né? Então, esses são esses cuidados aí que a gente tem que ter. De repente, às vezes, o adolescente, a criança, não verbaliza nem com o adulto, mas com o amiguinho. Às vezes ele começa a falar, né? Sobre suicídio. É que vê como frescura, vê como falta de educação, criança. Aquela fala assim de tipo, ah, eu tenho vontade de morrer, né? Também já é um indício ali Finalmente, de. dentro de casa, as pessoas não percebem, né? Sim, E aí, assim, não dá para dizer que é uma negligência, mas tá vendo todo dia a pessoa. Entra igual o móvel, né? Você nem percebe exato. mais o móvel ali. Uma hora que realmente está muito grave, pode haver esse alerta. É por isso que, quando na escola é importante observar esse adolescente, porque às vezes é lá que ele vai dar os sinais. Os pais, como param um pouco em casa, chega em casa, ainda fica grudado no celular, muitas vezes trabalhando ou não, mas hoje, tanto pais adultos como criança, está todo mundo tão grudado nesse aparelho. E esse vai ser um dos nossos temas nas nossas próximas lives aí, né? Que a gente vai falar aí sobre o uso excessivo de tela também. É um dos nossos temas aí que a gente vai falar essa dopamina abusiva, né? Que tá, querendo ou não,
ocasionando depressão aí, tanto para criança, adolescente, até mesmo os adultos, né? É mesmo os adultos. Bom, como todo final de live, né? Você, enquanto profissional, o que você deixaria aí como uma mensagem, né? O que é sobre a depressão? O que a gente pode deixar aí como mensagem aí para quem está nos assistindo? Você, Marli. Bom, o que eu percebo é que falta muita empatia. Ainda, por mais que depois da pandemia teve um boom de ansiedade e depressão, as pessoas ainda não falam sobre isso de uma forma tão natural. Não é acolhido da forma como deveria. Por mais que hoje o profissional o psicólogo seja buscado, seja procurado, ainda tem tabu com o assunto. E penso que criança e adolescente é negligenciado, assim, nesse aspecto. É frescura, é adolescente, criança Nutella, e são pouco validados, são pouco ouvidos e são um pouco vistos. E não é só criança e adolescente, adulto também. Velhinhos também. Não tem idade, nem classe social. E não tem explicação. Puxa, mas tem tanto dinheiro e tá com depressão, que não tá ligado a isso. Né? É uma doença e é preciso olhar para isso. E às vezes está acontecendo embaixo do nosso nariz, mas a gente está tão absorto com outras coisas, está tão focado, às vezes, no trabalho ou realizar coisas para você, que você não percebe que alguém que você gosta muito, que você ama, está ali perto, está sofrendo. Tá gritando, pedindo ajuda ali, né? Exatamente. Bom, Marli, então, essa foi a mensagem aí da nossa live, né, para esclarecer aí a todos os nossos telespectadores, né? Semana que vem tem mais, a gente vai postando aí os próximos temas, né? Então a gente aí com todo cuidado, com todo carinho, né? Profissionais ali pensando aí no nosso legado, né? Enquanto profissionais ali das emoções, das aprendizagens, da construção do ser humano, né? Desenvolver as suas dificuldades. A gente vai trazer aí sempre um tema aí para estar ajudando as famílias, né? No meu caso ali, as professoras também, né? Os adultos, a todos vocês. Então, muito obrigada, Marli, pela participação. Foi, nossa, um momento muito enriquecedor, né? A gente, assim, até pelas estatísticas, tudo que você trouxe aí, não sabia que era, assim, que trazia, né, essas crianças, né, tinham aí esse aspecto, porque geralmente a gente fala de depressão, ou a gente pensa no adolescente ou no adulto, né, mas não na criança, né, coisa que não é assim tão comum, né, porque a criança por si só, ela já nasce brincando, aquela coisa, né, mas foi muito enriquecedor aí, tudo que você trouxe aí, todo o seu conhecimento que veio agregar muito. Então, muito obrigado e até semana que vem, viu, Marli? Tchau, tchau. Tchau, tchau.